Olá, bem-vindos ao terceiro episódio da Casa aos Pecados. Hoje tenho de vos confessar uma coisa. Não estava à espera que o episódio dos edifícios tivesse sido a seca que foi para vocês. Então, abaixo das 25 mil, até o Ultratrolha teve mais visualizações. Vocês habituam mal e eu depois fico sentido. Mas como também sou assim e não gosto de me ficar, hoje vamos incendiar a internet, no bom sentido, e responder a uma $1 million. O que é que a gente escolhe? Esquentador, termo, caldeira, bomba de calor, piso radiante, ar-condicionado ou ventiloconvectores? Até eu estava curioso. Então, começando com os sistemas mais tradicionais. Esquentador. Este é o clássico mor das casas portuguesas. Se fosse um ator, era o Harrison Ford, já está velhote, mas ainda dá cartas. Como é que funciona? Utiliza gás, natural ou propano-butano, para aquecer a água instantaneamente. Esse gás é queimado numa câmara e a água fria passa por uma serpentina, onde é aquecida. Materiais e componentes. Não vamos complicar, mas para terem uma ideia, um esquentador é composto por uma serpentina em cobre, uma câmara de combustão, um termostato e um sistema de ventilação, que pode ser natural ou forçado. Vantagens. O custo inicial é baixo e com esquentador tens água quente ilimitada, pelo menos enquanto houver gás. Desvantagens. É uma solução pouco eficiente e requer uma ventilação adequada, porque ninguém quer ser famoso pelas notícias erradas. Esquentador em quarto arrendado mata 2. Obviamente não tem piada. Como escolher o esquentador? Primeiro, tipo de gás. Certifica que o modelo é compatível com o gás natural ou gás de botija. Em relação à capacidade, um esquentador de 11-14 litros por minuto é adequado para a maioria das casas. Por último, opta por modelos ventilados, pois são mais seguros e eficientes. O esquentador é ideal para quem tem rede de gás natural ou não quer depender de energia elétrica para o aquecimento da água. O esquentador é aquele sistema que nunca falha, mas se o gás acabar a meio do banho ou alguém abrir uma torneira lá em casa, vais descobrir o que é um choque térmico. Depois temos o termoacumulador, que é aquela solução clássica para quem gosta de banho quente, mas com aviso de limite. Como é que funciona? Basicamente é um tanque onde a água armazenada é aquecida por uma resistência elétrica. Este mantém a temperatura da água com isolamento térmico, mas vai perdendo calor ao longo do tempo. Materiais e componentes. Constituído por um tanque em aço inox ou revestido a esmalte para evitar a corrosão. Tem depois a resistência elétrica, o termostato para controle de temperatura e isolamento térmico em espuma. Apresenta como principais vantagens ser fácil de instalar e usar e funciona bem com a tarifa bi-horária. Porquê? Porque podes aquecer a água durante a noite e usá-la durante o dia. É uma boa solução para famílias pequenas ou consumos baixos a moderados. Desvantagens. A sua capacidade, pois quando a água do tanque acaba tens que esperar que aqueça novamente e, como já referi, perde calor ao longo do tempo, aumentando o consumo. Para evitar os consumos desnecessários, vai pelo Bruni e ajusta a temperatura para entre 50 a 55 graus. Como escolher um termoacumulador? Primeiro, a capacidade. Depende do número de pessoas. Para 4 pessoas, um termoacumulador de 100 a 150 litros é suficiente. A maior parte das casas que vejo com termo tem 80 litros. Depois, a eficiência energética. Opta por um modelo de classe A com menor consumo em stand-by. Para resumir, o termoacumulador é ótimo desde que sejas o primeiro a tomar banho. Depois disso, com água quente só consegues lavar as partes essenciais. Agora, vamos aos sistemas de aquecimento central, ou mais concretamente às caldeiras. Estas são o tanque de guerra do aquecimento central. Confiáveis, mas precisas de as alimentar bem. São tipo as Gold Digger destas coisas. Caldeira a gás. Usa gás natural ou propano para aquecer a água que circula nos radiadores ou piso radiante ou pode ser usada ainda para uso doméstico. Tem uma alta eficiência, especialmente nos modelos de condensação. Neste caso, estas reutilizam o calor dos gases de escape. O consumo de gás pode variar dependendo da temperatura ambiente e da eficiência da caldeira. Depois, temos as caldeiras a pellet, que em vez de gás, queimam pellets de madeira comprimida, sendo uma solução ecológica e eficiente. Têm um ótimo desempenho em termos de sustentabilidade e são uma escolha renovável. Precisam apenas de espaço para armazenar os pellets e limpeza periódica. Vantagens das caldeiras. Ideais para o aquecimento centralizado em casas grandes e funcionam bastante bem com várias soluções, sejam radiadores, piso radiante, entre outros. Principais desvantagens: o investimento inicial elevado e o consumo está sempre dependente do preço do gás ou dos pellets. Com uma caldeira, a tua casa fica quentinha, mas se o preço do recurso sobe, também vais precisar de aquecer o coração antes de pagar. Chegou a hora de falarmos dos badalados ventiloconvectores. Estes são como o canivete suíço do aquecimento. Aquecem no inverno, mas também podem refrescar no verão. Como é que funciona? Basicamente, ligam-se a um sistema central, que pode ser uma caldeira, bomba de calor ou chiller, e a temperatura da água quente ou fria que circula no interior do ventiloconvector é transportada através de um ventilador que sopra o ar aquecido ou arrefecido
para a divisão correspondente. A grande diferença entre isto e o ar-condicionado é que, enquanto o ar-condicionado sopra diretamente o ar para a divisão, nos ventiloconvectores o aquecimento é feito através de água que circula nos radiadores internos com ventilação indireta. Materiais e componentes. Basicamente são compostos por um radiador interno, normalmente feito em cobre com aletas de alumínio para aumentar a transferência de calor. Por um ventilador, geralmente um ventilador elétrico silencioso, que distribui o ar aquecido ou arrefecido. Depois, os filtros de ar, para garantir que o ar soprado seja limpo e evitar o acumular de pó. E, por último, as válvulas e toagens, feitas em cobre ou aço inoxidável, para conduzir a água quente ou fria. Tipos de ventiloconvectores. Temos os de parede, compactos e ideais para divisões pequenas ou médias. Temos os de teto ou cassete, discretos e embutidos no teto com distribuição uniforme do ar. Temos os ventiloconvectores de piso, que podem ser verticais ou horizontais, instalados ao nível do chão com a opção embutida. Temos de conduta, totalmente ocultos com grelhas de ventilação visíveis. E temos os reversíveis, que aquecem no inverno e refrescam no verão, ligados a bombas de calor reversíveis ou chillers. Vantagens dos ventiloconvectores. São perfeitos para aquecer ou arrefecer divisões amplas, como salas de estar, open space ou escritórios. Funcionam melhor em casas com caldeiras, bomba de calor ou chillers eficientes. São ideais para quem precisa de aquecimento no inverno e arrefecimento no verão. E como distribuem o ar rapidamente e uniformemente, são ótimos para divisões que precisam de controle rápido da temperatura. São também bastante silenciosos. Desvantagens. Estão sempre dependentes de uma fonte de calor ou frio eficiente e podem secar o ar ligeiramente em modo aquecimento. É também um bocadinho caro. Cuidados a ter. Verifica os filtros regularmente e faz manutenção nos ventiladores para evitar perdas de eficiência. No fundo, escolhes o ventiloconvector certo com base em 3 coisas: o tamanho do espaço, se precisas de aquecer ou arrefecer, e a tua fonte de calor ou frio. E é claro, o orçamento também. Para terminar, dizer-te que os ventiloconvectores para mim são aquela solução top para o nosso clima. São tão práticos que às vezes até te esqueces que estão lá. Só te lembras quando chega a fatura da luz. Sistemas modernos e de alta eficiência. Bomba de calor. Esta é o Cristiano Ronaldo dos sistemas de aquecimento. Eficiente, moderna e dá espetáculo. Mas tal como ele, também não sai barato. E como é que funciona? A bomba de calor não cria calor. Ela move o calor que já existe no ar, na água ou no solo, para dentro da tua casa. No inverno, capta calor do exterior, mesmo quando está frio, e transfere-o para dentro. No verão, faz o oposto, retira o calor de casa e manda-o embora, funcionando como um ar-condicionado. A sua eficiência mede-se pelo COP, Coeficiente de Performance. Se o COP da bomba for 4, por cada quilowatt de energia consumida, a bomba vai gerar 4 kW. Tipos de bombas de calor: aerotérmica, ar-ar ou ar-água, capta calor do ar exterior, é a mais comum porque é mais fácil de instalar e é mais barata. Bomba geotérmica, capta calor do solo através de sondas verticais ou horizontais, é mais eficiente, mas custa mais e exige espaço para a instalação do furo geotérmico. Falaremos disto muito em breve. Por último, temos a bomba de calor hidrotérmica, que usa o calor da água subterrânea. É rara em Portugal, mas possível em zonas com recursos hídricos acessíveis. Componentes principais da bomba de calor. Temos o evaporador, onde o fluido refrigerante capta o calor da fonte exterior. Temos o compressor, que aumenta a pressão e a temperatura do fluido, transformando-o em calor captado em energia utilizável. Depois, o condensador, que transfere o calor para dentro da casa para aquecer o ar ou a água. A válvula de expansão, que reduz a pressão do fluido refrigerante, reiniciando o ciclo. Depois, temos a unidade externa, onde tudo começa, capta o calor do ar, solo ou água. Vantagens: alta eficiência energética. Pode gerar até 5 vezes mais energia do que consome. Tem sempre cobre entre 3 a 5. Versatilidade. Serve para aquecer espaços e água no inverno e arrefecer no verão. É uma solução sustentável, pode reduzir a dependência de combustíveis fósseis e é perfeita quando combinada com a energia solar. Tem também um baixo consumo a longo prazo. É ótima para quem tem uma casa bem isolada. Desvantagens: investimento inicial elevado, pode custar entre 3 a 14 mil euros, dependendo do modelo e do tipo de bomba de calor. Depende do isolamento térmico da casa. Sem um bom isolamento, o rendimento cai e os custos sobem. A sua eficácia está limitada a temperaturas extremas. Por exemplo, em climas muito frios, menos de 15 graus, a eficiência reduz. Não é o caso do nosso cantinho. A bomba de calor é tão eficiente que até te faz sentir mal por teres usado um aquecedor a óleo a vida toda. Mas atenção, sem uma casa bem isolada vais aquecer o bairro todo. O piso radiante é o Ferrari do conforto térmico, silencioso, discreto e com um preço que assusta. Mas uma vez que o tens, é difícil de voltar atrás. Como é que funciona? O piso radiante aquece o ambiente a partir do chão, garantindo um calor uniforme. Existem 2 tipos: hidráulico,
que utiliza a água quente ou fria que circula em tubos embutidos no chão. Esta é aquecida por uma caldeira ou bomba de calor. Digo-vos já por experiência própria que radiante para frio é dinheiro para o lixo. Só se gostares da casa toda em azulejo. Depois temos o radiante elétrico, que usa resistências elétricas embutidas sob o pavimento para gerar calor diretamente. É mais simples de instalar, mas com custos de funcionamento mais altos. Materiais e componentes dos radiantes. Tubagem, no caso do hidráulico, normalmente feita em PEX, polietileno reticulado ou PERT, polietileno resistente a altas temperaturas, é resistente à pressão e bastante durável. No caso do elétrico, temos o cabo resistivo, que são cabos feitos para suportar altas temperaturas, embutidos em mantas ou placas de isolamento. Depois temos as placas isolantes, feitas de poliestireno extrudido, ou XPS, ou materiais similares, para evitar que o calor se perca para baixo. Depois, camada de betonilha. O piso é instalado sobre uma camada de cimento que armazena o calor, leva um fluido e o distribui lentamente. Por último, temos o termostato, que controla a temperatura e ajusta os ciclos de aquecimento para maior eficiência dentro de cada espaço. Vantagens do piso radiante. O conforto é uniforme, pois o calor sobe de forma natural, eliminando pontos frios. É silencioso e invisível, não tens que olhar para radiadores ou ouvir ventiladores. É bastante eficiente, especialmente o hidráulico, funciona bem com baixas temperaturas e é ideal para bombas de calor. Estes pisos apresentam como principais desvantagens. Para começar, o custo. O hidráulico pode facilmente andar entre os 13 e os 10 mil euros, dependendo da área da casa. O elétrico é mais barato de instalar, entre 1.500 a 5.000 euros, mas mais caro de operar. A instalação é demorada e este sistema pode demorar a atingir a temperatura desejada. O piso radiante é perfeito para aquecer áreas grandes sem perdas de calor. Ideal para projetos de raiz, onde podes planear toda a infraestrutura. O hidráulico, apesar de ser mais caro, funciona bem com bombas de calor ou caldeiras eficientes. O elétrico, por sua vez, é uma boa escolha para usos pontuais, como WCs ou quartos. Caso contrário, vais ter que fazer sócio da EDP. Por último, vamos ao famoso ar-condicionado. O AC utiliza um ciclo de compressão e expansão para transferir calor. No modo aquecimento, capta calor do ar exterior e transfere-o para dentro. No modo arrefecimento, faz o contrário, retira o calor da casa e expulsa-o para fora. Um sistema de ar-condicionado é constituído basicamente por duas partes. A unidade exterior, por um lado, onde o calor é recolhido ou expelido, e a unidade interior, que sopra o ar quente ou frio para dentro da divisão. É só isto. Materiais e componentes. Temos o compressor, localizado na unidade exterior, que comprime o fluido refrigerante para criar calor. Depois, o evaporador, localizado na unidade interior, onde o calor ou frio é transferido para o ar. O condensador, que dissipa o calor do refrigerante na unidade exterior. O ventilador, que distribui o ar de forma uniforme na divisão. Os filtros de ar, que retêm pó e partículas para garantir um ar mais limpo. E as tubagens, transportam o fluido refrigerante entre a unidade exterior e interior, normalmente azoto. Vantagens do ar-condicionado, se é que as há. É muito versátil, funciona como aquecedor no inverno e como arrefecedor no verão. É rápido, aquece ou refresca uma divisão em poucos minutos e eficiente em divisões pequenas. Ou seja, é perfeito para quartos ou salas entre os 10 e 20 metros quadrados e é fácil de instalar. Os modelos Split têm uma instalação simples em comparação com sistemas mais complexos. Como principal desvantagem, é menos eficiente em divisões grandes, a potência pode não ser suficiente para espaços amplos, tem um conforto térmico limitado, soprar o ar diretamente, o que pode causar desconforto ou secar o ambiente, e apesar de eficiente, um copo entre 2 e 4, o uso contínuo pode pesar na fatura da luz e requer manutenção frequente. Os filtros precisam de limpeza regular para garantir a eficiência e a qualidade do ar. Para que é adequado? O ar-condicionado é ideal em regiões onde o inverno e o verão não são extremos e é uma boa solução para quem quer arrefecer ou refrescar rapidamente, mas não usa o sistema o dia todo. O ar-condicionado é aquele amigo que ajuda em tudo, mas que gosta de lembrar que está a trabalhar, ou faz barulho, ou pesa na fatura. Pronto! Fizemos uma viagem completa pelos principais sistemas de aquecimento e água quente. Agora é só escolher o que melhor se adapta à tua casa e ao teu orçamento. Deixo-te um resumo. Esquentador, simples e prático, mas cuidado com a ventilação. Termoacumulador, bom para quem tem tarifa bi-horária e consumos moderados. Caldeira, fiável e eficiente, mas depende do preço do gás ou dos pellets. Ventiloconvectores, perfeitos para espaços grandes e sistemas centralizados. Piso radiante, conforto premium, mas com um preço a condizer. Bomba de calor, alta eficiência, ideal para casas bem isoladas. Por último, o ar-condicionado, versátil, rápido e prático para divisões pequenas. No fundo, malta, escolher o sistema certo é simples. Queres aquecer rápido? AC. Queres pés quentes? Piso radiante. Queres uma fatura leve? Esquece tudo e compra uma manta. Um abraço e até ao próximo episódio da Casa aos Pecados.